Se você gosta de histórias que misturam luxo, poder e tragédia, se inscreva no canal agora. O que aconteceu neste palácio mudou o destino de uma nação inteira. 13 de dezembro de 1968, Laranjeiras, Rio de Janeiro. Um palácio de mármore italiano e ouro francês, com vista panorâmica para a Baía de Guanabara. Dentro dos seus salões suntuosos, 24 homens se reúnem em volta de uma mesa. A temperatura é sufocante, não pelo clima tropical do verão carioca, mas pelo peso da decisão que estão prestes a tomar. Às 23 horas daquela sexta-feira 13, um locutor anuncia ao país, ao vivo, em cadeia nacional de rádio e televisão, palavras que mudariam para sempre a história do Brasil. As portas da democracia se fechavam naquele momento e aquele palácio, construído para ser símbolo de uma família poderosa, tornava-se o cenário de uma das noites mais sombrias da nossa história. Mas para entender como chegamos até ali, precisamos voltar no tempo e conhecer a família que construiu aquele império de mármore e ouro. A história começa décadas antes, em 1871, quando um jovem empreendedor gaúcho chamado Eduardo Palassan Guinle chegou ao Rio de Janeiro com um sonho ambicioso e praticamente nada no bolso. Filho de imigrantes franceses que haviam tentado a sorte primeiro no Uruguai e depois no Rio Grande do Sul, Eduardo sabia o que era trabalhar duro. Ele abriu uma pequena loja de tecidos importados na Rua da Quitanda, no centro do Rio, em sociedade com Cândido Gaffret. Os dois vendiam tecidos franceses para a elite carioca que começava a crescer naquele Brasil do final do Império. A loja prosperou rapidamente, mas Eduardo tinha uma visão muito maior do que apenas vender tecidos. Em 1872, apenas um ano depois de abrir o comércio, ele e Gaffret expandiram seus negócios para a construção de ferrovias. Eram tempos de progresso, de modernização, e eles sabiam aproveitar as oportunidades. Construíram estradas de ferro no Nordeste, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Cada obra aumentava não apenas sua fortuna, mas também sua influência política. Eduardo estava construindo algo muito maior que riqueza, estava construindo poder. Mas foi em 1888 que a vida dos Guinle mudaria para sempre. Naquele ano, em meio a uma disputa acirrada com várias empresas concorrentes, Eduardo e Gaffret conseguiram algo aparentemente impossível: a concessão para construir e administrar o Porto de Santos por 90 anos. 90 anos! Era uma concessão que valia mais do que ouro. Santos era o principal porto de escoamento do café brasileiro, e o café era a maior riqueza do país naquela época. Cada saca que saía pelo porto significava dinheiro nos cofres da Gaffret e Guinle. Em 1892, fundaram a Companhia Docas de Santos, e a partir dali, o dinheiro começou a jorrar de forma inimaginável. Historiadores estimam que, durante as 9 décadas de concessão, a fortuna gerada chegou ao equivalente a 92 bilhões de dólares em valores atuais. Era dinheiro suficiente para comprar países inteiros. Eduardo casou-se com Guilhermina Coutinho da Silva e tiveram 7 filhos. Eduardo Filho, Guilherme, Carlos, Arnaldo, Octávio, Celina e Heloísa. A família crescia junto com a fortuna. Eles investiram em energia elétrica, chegando a negociar diretamente com empresários americanos da General Electric. Compraram terras, construíram edifícios, abriram bancos. O Banco Boa Vista era deles. Expandiram para a indústria têxtil, para a construção civil, para a hotelaria. Em 1904, Eduardo foi procurado por empresários americanos que queriam implantar serviços de eletricidade no Rio de Janeiro, mas ele recusou a proposta, acreditando que sua família tinha condições de assumir as concessões sozinha. Essa recusa criou uma rivalidade que duraria décadas entre os Guinle e as empresas americanas de energia, mas Eduardo não se intimidava. Ele tinha proximidade com o poder, tinha dinheiro e tinha visão de futuro. Quando Eduardo Palassan Guinle morreu em 1912,
deixou uma fortuna estimada em 40 bilhões de reais para seus descendentes. Cândido Gaffrey morreu 7 anos depois, em 1919, sem deixar herdeiros diretos, e sua parte nas empresas também foi para os filhos de Eduardo. Os 7 irmãos Gingli eram agora donos de um império empresarial sem precedentes no Brasil. E foi nesse contexto de riqueza absoluta que Eduardo Gingli Filho, o primogênito, decidiu fazer algo grandioso para marcar a ascensão da família na alta sociedade carioca. Ele queria se distanciar das origens humildes do pai. Queria apagar qualquer memória de que os Gingli um dia foram comerciantes modestos. Ele queria opulência, luxo, reconhecimento. E assim nasceu a ideia de construir um palácio que seria a personificação desse desejo de grandeza. Um palácio que custaria o equivalente a 24 milhões de dólares da época, uma soma astronômica que poucos no mundo poderiam pagar. Entre 1909 e 1913, nas encostas do Morro Nova Sintra, no bairro das Laranjeiras, começou a ser erguido o que seria chamado de Palácio das Laranjeiras. O projeto foi encomendado ao arquiteto Armando Carlos da Silva Teles, com colaboração do francês Joseph Giry, e seguia o estilo Luís XIII, imitando a opulência dos palácios europeus. Eduardo Gingli Filho não queria apenas uma casa grande, ele queria um monumento. O terreno foi aplainado a 25 metros de altura, criando um platô de onde se podia avistar toda a Baía de Guanabara e o Pão de Açúcar ao fundo. Era uma vista de tirar o fôlego, digna da realeza. A construção mobilizou centenas de trabalhadores e artesãos vindos da Europa. As fachadas foram revestidas com mármore de Carrara, importado diretamente da Itália. O granito vinha da Hungria. Os tacos de madeira foram trazidos da Bélgica. Os móveis tinham folhas de ouro francês aplicadas artesanalmente. Mosaicos de cerâmica com aplicações de ouro. 24 quilates decoravam os pisos. Bronzes, cristais, pinturas de Franz Post, esculturas da Belle Époque. O palácio tinha até uma réplica do piano que pertenceu à rainha Maria Antonieta da França. Na entrada, 2 leões de pedra em tamanho natural, esculpidos por Georges Gardet, o mesmo artista responsável por um leão no Jardim de Luxemburgo, em Paris, montavam guarda como sentinelas permanentes da fortuna dos Gingli. Os salões eram imensos, com pé direito altíssimo, decorados com lustres de cristal tcheco que pesavam toneladas. A ala social era a maior da residência, com 8 ambientes simetricamente distribuídos em 2 pavimentos. Havia o Salão Luís XIV, o salão de jantar que podia acomodar dezenas de convidados, a sala de música, o hall de entrada, com sua escadaria monumental de mármore. Cada detalhe foi pensado para impressionar, para demonstrar que os Gingli não eram apenas ricos, eram a aristocracia do dinheiro no Brasil. Artistas franceses foram contratados para pintar os tetos. Paisagistas desenharam jardins românticos ao redor do palácio, com córregos artificiais, lagos, pontes e uma vegetação que transformava aquele pedaço da cidade em um refúgio particular. O Parque Gingli, como ficou conhecido, era um oásis de 70 mil metros quadrados em meio ao Rio de Janeiro, que crescia rapidamente. Famílias ricas estavam deixando o centro da cidade e se mudando para a Zona Sul, e os Gingli lideravam essa migração com seu palácio nas alturas. Mas toda aquela opulência teve um preço muito além dos 24 milhões de dólares gastos na construção. Eduardo Gingli Filho gastou tanto dinheiro no palácio que levou suas finanças pessoais à falência. A obra o arruinou. Era o primeiro sinal de que a família Gingli tinha um problema sério. Eles sabiam ganhar dinheiro, mas gastavam de forma colossal, sem limites, sem planejamento. A esposa do patriarca Eduardo Palassan, Guilhermina, tinha excentricidades caras, como mandar construir dutos subterrâneos para levar água do mar até a piscina de sua mansão na Avenida Atlântica.
Havia histórias de que ela dividia o leito com o sócio do marido, Cândido Gaffrey, e que 3 dos 7 filhos do casal eram, na verdade, filhos de Gaffrey. Escândalos, luxo, extravagância e falta de controle financeiro pareciam ser a marca registrada dos Guinle. Guilherme Guinle, outro dos filhos, nunca se casou nem teve filhos, mas viveu como um príncipe até morrer aos 78 anos em 1960. Ele aumentou ainda mais a fortuna da família, investindo em áreas diversas, mas o padrão de gastos continuava insustentável. Os anos passaram e o Palácio das Laranjeiras viveu seu apogeu como residência da família mais rica do Brasil. Ali aconteciam festas grandiosas, recepções políticas, encontros com presidentes e governadores. A proximidade dos Guinle com o poder era notória. Eles tinham acesso direto aos gabinetes governamentais no Rio de Janeiro, que ainda era a capital federal. Essa proximidade favorecia seus negócios de forma extraordinária. Concessões públicas, contratos de obras, influência sobre decisões políticas. Os Guinle eram intocáveis, ou pelo menos pareciam ser. Mas na década de 1940, algo começou a mudar. A família sofreu reveses em seus negócios. A Segunda Guerra Mundial havia afetado o comércio internacional. O Porto de Santos enfrentava dificuldades e as despesas continuavam altíssimas. Em 1946, apenas 33 anos após a conclusão do palácio, a viúva de Eduardo Guinle Filho, Branca Guinle, recebeu uma proposta do governo federal. Uma proposta, nas palavras da época, irrecusável. O governo ofereceu 27 milhões e meio de cruzeiros pelo Palácio das Laranjeiras. Era uma quantia suficiente para comprar uma centena de apartamentos de classe média na zona sul do Rio de Janeiro, mas era muito menos do que o palácio havia custado para ser construído. Branca aceitou. Em 1947, o Palácio das Laranjeiras passou à administração federal. A família que havia construído aquele símbolo de poder e opulência para durar gerações teve que vendê-lo antes mesmo que uma geração completa pudesse desfrutá-lo. Era o começo do fim do Império Guinle, mas o palácio em si estava apenas começando sua verdadeira história, uma história que seria manchada de sangue, repressão e tragédia nacional. O que aconteceria dentro daquelas paredes nos anos seguintes seria muito pior do que a ruína financeira de uma família. Quando o governo federal assumiu o Palácio das Laranjeiras em 1947, o Brasil vivia um momento político delicado. 3 anos antes, em 1954, o presidente Getúlio Vargas havia se suicidado no Palácio do Catete com um tiro no coração, deixando o país em choque. O Catete ficou marcado por aquela tragédia, e quando Juscelino Kubitschek foi eleito presidente em 1956, ele recusou terminantemente morar no palácio onde Vargas havia tirado a própria vida. JK escolheu o Palácio das Laranjeiras como sua residência oficial no Rio de Janeiro. Foi ali que ele governou entre 1956 e 1961, recebendo autoridades estrangeiras, planejando a construção de Brasília, tomando decisões que mudariam o país. O palácio voltou a ser cenário de poder, mas agora não mais de uma família, e sim de uma nação inteira. Darcy Ribeiro, então chefe da Casa Civil, e Raul Riff, secretário de imprensa, eram presenças constantes nos corredores do Laranjeiras. Jockey até montou um consultório odontológico dentro do palácio, porque tinha pavor de dentista e só aceitava ser atendido sob anestesia geral. Com a conclusão do Palácio da Alvorada, em Brasília, inaugurado em 1960, Kubitschek deixou o Laranjeiras e a capital foi oficialmente transferida. Essa mudança foi um golpe devastador para os Guinle. Eles perderam o acesso direto que tinham aos gabinetes governamentais no Rio de Janeiro. A proximidade com o poder, que havia sido a base de sua fortuna, evaporou da noite para o dia. Sem influência política, seus negócios começaram a declinar aceleradamente.
O Porto de Santos enfrentou dificuldades crescentes, o Banco Boa Vista caminhava para a falência que viria em 1999, e até o luxuoso Copacabana Palace, que havia sido construído pela família em 1923, deixou de ser lucrativo após a proibição dos cassinos. Os Guinlé estavam entrando em uma espiral de decadência financeira que parecia irreversível. Jorginho Guinlé, neto de Eduardo Palacim e sobrinho de Guilherme, tornou-se o símbolo dessa derrocada. Playboy internacional, amigo de estrelas de Hollywood, ele se gabava de nunca ter trabalhado na vida e viveu torrando a herança em festas, viagens e mulheres famosas pelo mundo. Terminaria seus dias morando de favor em um quarto do Copacabana Palace, que já não pertencia mais à família. Mas enquanto os Guinlé afundavam em sua tragédia particular, o Palácio das Laranjeiras vivia uma tragédia muito maior. Em 1961, João Goulart, o Jango, assumiu a presidência em meio a uma crise política sem precedentes. Ele escolheu o Laranjeiras como seu quartel-general no Rio de Janeiro. Entre aquelas paredes de mármore italiano, Jango e sua equipe elaboraram um programa de governo que incluía controle da remessa de lucros de empresas estrangeiras, desapropriação de terras para reforma agrária e monopólio de exploração e refino de petróleo. No segundo andar do palácio, no gabinete ao lado da suíte presidencial, foi redigido o discurso do histórico comício da Central do Brasil, realizado em 13 de março de 1964. Aquele discurso foi o estopim. Menos de 3 semanas depois, em 31 de março de 1964, as tropas golpistas avançavam sobre o Rio de Janeiro. Na manhã de 1º de abril, os ânimos no Palácio das Laranjeiras estavam exaltados. Do lado de fora, o governador da Guanabara, Carlos Lacerda, desafiava Jango pelos alto-falantes instalados na frente do palácio. O governo da Guanabara está cercado, mas disposto a todas as resistências. Abaixo João Goulart! Muitos aconselhavam Jango a prender Lacerda imediatamente, mas o presidente, receoso de desencadear uma guerra civil, recusou. Ele havia sido avisado de que, caso Lacerda fosse preso, navios de guerra norte-americanos entrariam na Baía de Guanabara e abririam fogo contra o litoral. A falta de segurança era incontestável. Os poucos generais que ainda estavam ao lado de Jango o aconselharam a deixar o Palácio das Laranjeiras. Em uma Mercedes, ele se dirigiu ao aeroporto. Sua saída foi interpretada pelos cariocas como fuga ou renúncia. Em bairros da Zona Sul, lençóis brancos foram estendidos nas janelas dos edifícios em sinal de vitória. O golpe militar estava consolidado. Nos anos seguintes, o Palácio das Laranjeiras continuou sendo usado pelos presidentes militares. O marechal Arthur da Costa e Silva, que assumiu em 1967, achava o palácio sem conforto e preferia Brasília, mas o simbolismo político do Laranjeiras era forte demais para ser ignorado. Ali aconteciam solenidades oficiais, reuniões ministeriais, recepções diplomáticas. Em setembro de 1967, Costa e Silva recebeu no palácio o rei Olavo V da Noruega e sua filha, a princesa Ragnhild. Foi em seu gabinete no Laranjeiras que ele recebeu o anteprojeto de lei que regulamentaria os transplantes de órgãos no país. Em agosto de 1968, 200 estudantes do Projeto Rondon foram recebidos pelo marechal no salão de visitas. Tudo parecia transcorrer normalmente, mas uma tempestade se aproximava. O ano de 1968 foi explosivo. O movimento estudantil ganhava força nas ruas. Em março, o estudante secundarista Edson Luiz, de apenas 18 anos, foi assassinado por policiais no centro do Rio. Sua morte gerou uma onda de protestos. Em 26 de junho, a Marcha dos 100 Mil tomou as ruas da capital em um dos maiores atos contra a ditadura. Greves de metalúrgicos em Osasco, a primeira desde o golpe de 1964, assustaram o regime militar.
A oposição crescia, a pressão aumentava e os militares sentiam que estavam perdendo o controle. Em setembro de 1968, o deputado Márcio Moreira Alves subiu na tribuna da Câmara e fez um discurso que seria considerado a gota d'água. Ele pediu que o povo não participasse dos desfiles militares de 7 de setembro, sugerindo que as namoradas dos soldados os boicotassem. Para os militares, aquilo era uma afronta intolerável. O governo exigiu que o Congresso Nacional concedesse licença para processar Márcio Moreira Alves e seu irmão Hermano Alves, que também havia criticado publicamente as arbitrariedades da linha dura. Na sessão de 12 de dezembro de 1968, a Câmara negou o pedido de licença, inclusive com apoio de deputados da Arena, o próprio partido situacionista. Foi a humilhação final. Costa e Silva convocou imediatamente o Conselho de Segurança Nacional. Na sexta-feira, 13 de dezembro de 1968, o presidente deixou o Palácio Laranjeiras pela manhã para participar das comemorações do Dia da Marinha. À tarde, estava de volta ao seu gabinete. O primeiro-ministro a chegar foi Gama e Silva, da Justiça, apressado e com uma pasta na mão. Logo, as sirenes de batedores anunciavam a chegada dos ministros da área militar. Técnicos e locutores da Agência Nacional já estavam no palácio com equipamento de rádio e televisão. Todo mundo sabia que algo grave estava prestes a acontecer. Às 18h30, as portas do gabinete do presidente se fecharam e começou a reunião, que mudaria para sempre a história do Brasil. Durante 3 horas e meia, 24 homens discutiram as medidas que deveriam ser adotadas. Eles foram recebidos na imensa sala de jantar, aquela mesma sala decorada com ouro e mármore que os Ginley haviam construído décadas antes para impressionar a alta sociedade. Agora, aquelas paredes testemunhavam a morte da democracia brasileira. Com exceção do vice-presidente Pedro Aleixo, todos estavam de acordo em que fosse baixado um novo ato institucional. Durante a reunião, segundo registros históricos, a palavra democracia foi mencionada 19 vezes de forma positiva e a palavra ditadura foi pronunciada pejorativamente 13 vezes. Mas era tudo teatro, tudo hipocrisia. O ministro do Trabalho, Jarbas Passarinho, disse a frase que ficaria marcada na história: "As favas, senhor presidente, neste momento, todos os escrúpulos de consciência." Pedro Aleixo argumentou sozinho contra o ato, alertando que eles perderiam o controle do que poderia acontecer nas ruas, nos quartéis, nas delegacias. Ele tinha razão para não confiar no que chamava de guarda da esquina. Aleixo parecia pressentir os tempos duros que estavam por vir. Seu próprio irmão, Alberto Aleixo, seria preso e torturado anos depois, morrendo em 1975, aos 72 anos, em consequência das pancadas recebidas. Mas naquela noite de dezembro de 1968, Pedro Aleixo foi voto vencido. Quando as portas da sala se abriram, já era noite. Uma noite que duraria 10 anos e 18 dias. Pouco antes da meia-noite de 13 de dezembro de 1968, no Salão Luís XIV do Palácio Laranjeiras, o ministro da Justiça, Luiz Antônio da Gama e Silva, ao lado do locutor Alberto Cury, anunciou em cadeia nacional de rádio e televisão o Ato Institucional número 5, o AI-5. O presidente passou a ter plenos poderes para decretar intervenção nos estados e municípios, suspender direitos políticos de quaisquer cidadãos por 10 anos, cassar mandatos e suspender a garantia do habeas corpus. O Congresso Nacional foi fechado por tempo indeterminado. Na mesma noite, 11 deputados federais foram cassados. Em janeiro do ano seguinte, a lista se estenderia para ministros do Supremo Tribunal Federal. Começaram os desaparecimentos, as torturas, os assassinatos encobertos pelo governo. A censura foi implantada, jornais, revistas, livros, peças de teatro, músicas, tudo podia ser barrado. No dia seguinte, 14 de dezembro, o Jornal do Brasil publicou uma nota na capa disfarçada de previsão do tempo.
Tempo negro, temperatura sufocante. O ar está irrespirável. O país está sendo varrido por fortes ventos. Máxima 38 graus em Brasília. Mínima 5 graus nas Laranjeiras. Era o aviso de que uma tempestade de repressão estava apenas começando. Nos 2 primeiros anos do AI-5, pelo menos 1.390 pessoas foram atingidas diretamente. Entre 1969 e 1973, considerado o período mais violento do regime, 434 pessoas morreram ou desapareceram nas mãos do Estado, segundo o relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Em maio de 1969, Costa e Silva sofreu uma trombose e ficou incapacitado. Em vez de o vice-presidente Pedro Aleixo assumir, uma junta militar composta pelo almirante Augusto Rademacher, pelo general Aurélio de Lira Tavares e pelo brigadeiro Márcio de Souza e Melo, tomou o poder e transformou o Palácio das Laranjeiras em seu quartel-general. Entre outros atos institucionais, foi instituída no país a pena de morte. Em 17 de dezembro de 1969, o Marechal Costa e Silva faleceu em seu quarto na ala residencial do Palácio das Laranjeiras. Por ironia da história, o palácio que ele havia achado desconfortável acabou sendo usado em seu velório. Aquelas paredes de mármore, construídas para celebrar a ascensão de uma família, agora eram manchadas com o sangue de uma nação inteira. O Palácio das Laranjeiras continuou sendo residência oficial até 1974, quando foi doado pela União ao Estado do Rio de Janeiro. Desde então, tornou-se a residência oficial dos governadores fluminenses, embora muitos tenham preferido não morar ali. Hoje o palácio permanece como patrimônio histórico tombado, aberto ocasionalmente para visitação. Seus salões suntuosos ainda exibem as pinturas, os mosaicos de ouro, as esculturas da Belle Époque. Mas por trás de toda aquela beleza, há uma história sombria de ambição desmedida, ruína financeira e repressão política. A família Guinle, que construiu aquele monumento para durar gerações, perdeu tudo. Jorginho Guinle morreu em 2004 aos 88 anos, sem um centavo no bolso, morando de favor. O Copacabana Palace foi vendido. O Banco Boa Vista faliu. O império, que valia 92 bilhões de dólares, evaporou completamente. E o palácio? O palácio sobreviveu, mas carrega para sempre a marca de ter sido o cenário onde a democracia brasileira foi assassinada naquela sexta-feira, 13 de dezembro de 1968. Você acha que lugares podem carregar a energia dos eventos que aconteceram neles? Deixe sua opinião nos comentários. Se você ficou até aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias sombrias do Brasil. No próximo episódio, vamos revelar os segredos por trás de outro palácio maldito. Você não vai querer perder.